Então, doutora Silvia, podemos iniciar. Então, vamos começar, gente. Então, para quem, né, não me conhece, meu nome é Silvia Marques. É, Atualmente, eu faço fellowship de refrativa pelo IOCM, mas sou também formada em retina in vitro e, né, e fiz oftalmos 2 no CONG, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, para fazer essa apresentação, a minha bibliografia principal foi esse, é, esse artigo aqui, que foi um artigo super novo, né, aqui de 13 de setembro de 2022, é um artigo que está novinho, tá? Então, as principais coisas que eu vou falar aqui eu tirei desse livro, e também, né, no livro aqui do CBO, tá? De refrativo, tá bom? Então, gente, a gente tem que separar primeiro as contraindicações da cirurgia refrativa, que são tanto absolutas quanto relativas. As contraindicações absolutas, mesmo as contraindicações absolutas, ainda tem algumas exceções, né? Esse artigo aqui, ele coloca como absolutas a idade inferior a 18 anos, a ausência de estabilidade refrativa, patologias oculares, como distrofia de córnea, ceratocone, olho seco mal controlado, e outras patologias sistêmicas, como processos autoimunes ativos, diabetes mal controlado. Existem algumas contraindicações ao uso de certas drogas, como o uso de amiodarona, isotretinoína, principalmente pela formação de córnea verticillata. Existem também as contraindicações relacionadas à serotometria, paquimetria centrais, a história de uveíte ou glaucoma prévio, e também a gestação e lactação. Então, quando a gente vai conversar com o nosso paciente, né, que é um paciente que veio para fazer uma avaliação de cirurgia refrativa, a primeira coisa que nós vamos analisar é a idade desse paciente. Esse artigo aqui, ele é um artigo espanhol, ele conta que com menos que 18 anos de idade, é uma contraindicação absoluta, exceto em situações em que existe uma ambliopia por uma anisometropia grande, um ET acomodativo, e nesses casos a família deve ser orientada, né, sobre o tratamento, sobre as perspectivas e ter uma expectativa realista com relação ao resultado cirúrgico. Entre 18 e 21 anos é uma contraindicação relativa à cirurgia. A gente deve avaliar a motivação, a necessidade laboral desse paciente, se ele está fazendo um concurso público. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes, né? Então, essa é uma idade que a gente tem que considerar bastante se a gente vai operar ou não. E quando o paciente é acima de 40 anos, a gente deve orientar esse paciente com relação à presbiopia, informar ele a possibilidade de fazer uma báscula, avaliar o olho dominante, explicar para o paciente como que vai ser esse pós-operatório, como é que vai ser a visão dele. Se necessário também, a gente deve fazer uma avaliação com uma lente de contato para ver se o paciente vai tolerar a báscula, certo? Então, a gente tem que, primeiro passo, avaliar essa idade. Segundo passo que a gente deve avaliar, né, que muitas vezes a gente não debate, não fala muito bem sobre isso, é o fator psicológico, né? Esse artigo, ele considera como contraindicações absolutas o humor instável do paciente, né, e as expectativas não realistas dele em relação ao procedimento. Não entender alguma limitação que possa vir a ter, não, né, a perspectiva visual dele for aquém, né, do que seja possível, né, ele tem que entender muito bem isso daí. E a gente deve avaliar outras coisas em relação ao comportamento do paciente na consulta e, né, como que ele se comporta dentro da clínica mesmo. Então, o paciente que tem uma personalidade compulsiva, pacientes hipercríticos, questionadores em demasia, detalhistas ao extremo, indecisos, a gente devem ser muito bem esclarecidos sobre o procedimento. Em alguns casos, esses fatores serem o motivo suficiente para você contraindicar uma cirurgia. A gente deve avaliar se esse paciente
tratou mal, né, algum funcionário da clínica, tratou alguém de uma maneira indevida, e assim que isso acontecer, o médico deve ser orientado, assim como também informar se esse paciente, porventura, não quiser assinar o termo de consentimento na hora da cirurgia, tá? Então, esses fatores psicológicos podem ser, sim, um fator para você contraindicar a cirurgia, apesar, né, de todos os exames indicarem que a gente poderia realizar. A gente deve perguntar para esse paciente qual que é a profissão dele, quais são os hobbies dele, né? Esse tipo de, isso tudo pode interferir, né, na técnica cirúrgica que você vai pensar, ou talvez até mesmo contraindicar a cirurgia, né? A gente pode ter pacientes que são dentistas, têm uma miopia, e já com uma presbiopia, a gente orientar que pode ter uma necessidade de um óculos para perto, contraindicar a cirurgia, também manicures, né? Aí, com relação aos hobbies e até profissão mesmo, né? Pacientes são surfistas, a gente deve evitar fazer o PRK por conta do índice aumentado de haze, de risco de haze por conta da exposição solar. Pacientes que são profissionais de luta, boxe, Muay Thai, essas coisas todas, a gente deve orientar a fazer o PRK por conta do risco do deslocamento do flap. A gente deve avaliar ainda na anamnese, né, se ele tem alguma doença autoimune, porque essas doenças podem estar relacionadas a algumas desordens corneanas, pode aumentar o risco de haze, úlceras inflamatórias, melting, pode aumentar a sensação de olho seco nos casos de LASIK. Em doenças em atividade, a gente considera como uma contraindicação absoluta, então esse paciente tem que estar, né, com uma doença reumatológica controlada, e a doença inativa a gente considera como uma contraindicação relativa, lembrando que a gente tem que sempre avaliar cada caso para poder indicar. O diabetes mellitus, ele pode, né, gerar oscilações de glicemia que vão interferir na refração desse paciente, né? Ele pode reduzir também a cicatrização, orientar esse paciente que o diabetes ele pode gerar uma catarata em umas idades mais precoces, né? Então, dependendo da idade desse paciente, considerar, né, essa possibilidade, falar para ele que isso pode acontecer, e além disso, existe um aumento do risco de infecção também em pacientes diabéticos. Algumas medicações sistêmicas, né, que são associadas com a córnea verticillata, são contraindicações relativas. As principais são a amiodarona e isotretinoína, mas também tem a colchicina, sumatriptan e o implante de levonorgestrel, que podem dar essa córnea verticillata. E na história familiar positiva de glaucoma, ceratocone, retinose pigmentar, entre outras doenças relacionadas à herança familiar, a gente deve ter uma investigação cuidadosa, né, fazer exames, uma propedêutica, né, a mais extensa, se necessário. Exame refracional, né, a gente deve fazer um exame que seja o mais acurado possível, fazendo a refração estática e dinâmica, sempre, lembrando sempre que a gente tem que estar de 5 a 7 dias sem o uso de lente de contato. E a refração instável é uma contraindicação absoluta para a cirurgia refrativa. Em relação ao cover test, né? O cover test a gente vai determinar se tem alguma foria ou tropia, a gente tem que determinar o olho dominante. Se tiver alguma ambliopia, a gente tem que orientar as limitações visuais da cirurgia, explicar também que a correção fazendo essa cirurgia existe uma possibilidade de descompensação, desvio, né? Explicar para o paciente isso tudo, e se você perceber que o paciente ele tem uma expectativa irreal com relação à cirurgia refrativa, a gente deve contraindicar aquele paciente que não entende, não entende que o desvio pode descompensar, ele pode mudar, né, que existe a possibilidade de um olho não ser tão bom quanto o outro. Isso tudo a gente deve orientar. Se o paciente não for capaz de entender essas limitações, a gente deve contraindicar, né, o procedimento também. Com relação à superfície ocular e córnea, a gente tem também a divisão entre as contraindicações absolutas e relativas, né, as absolutas, ceratocone, distrofia de córnea, neovascularização corneana, edema, ceratite intersticial neurotrófica e o olho seco não controlado. Contraindicações relativas, a gente tem o ceratocone frustro, algumas outras distrofias, história prévia
de ceratite por herpes simples ou varicela zoster, tá? E caso de pterígio, a gente deve considerar uma eczérese prévia ou contraindicar o procedimento. Com relação à câmara anterior e o cristalino, a gente tem que avaliar se tem uveíte ativa, né? Se tiver uma reação de câmara anterior, flare, a gente deve contraindicar o procedimento. Se esse paciente, como é que está, né, a íris, né, a função pupilar desse paciente, isso pode influenciar, né, em contraindicações absolutas ou relativas. Então, por exemplo, se o paciente tem um coloboma miriano, esse próprio artigo aqui, ele fala que isso é uma contraindicação para cirurgia refrativa, por conta, muitas vezes, assim, do tipo de laser que você for aplicar, se esse coloboma geralmente que é inferior, então isso geralmente é uma contraindicação. Se existe uma alteração do reflexo fotomotor, se existe alguma área de atrofia iriana, se o diâmetro pupilar é grande, né, se essa pupila é muito grande, então isso pode nos revelar algumas contraindicações ou alterações na nossa técnica. Avaliar o cristalino, se a gente tem uma miopia que está progredindo, né, numa idade que não é habitual, a gente deve pensar que existe alguma opacidade cristaliniana sendo desenvolvida, e a gente pode considerar a cirurgia de facoemulsificação nesses casos, tá bom? Com relação ao fundo de olho, mapeamento de retina, se a gente tiver alguma suspeita de glaucoma, a gente deve fazer uma propedêutica específica com o glaucomatólogo, né, pedir auxílio aí às nossas colegas para a gente ver se a gente pode operar, se não pode operar, se o paciente tem que ter um campo visual normal para a cirurgia ser, né, eficaz. Se existe alguma degeneração periférica da retina, principalmente nos pacientes míopes, tá? A gente tem que avaliar essa retina periferia, né, e contar conosco, né, profissionais da especialista em retina. Uma coisa que eu acho interessante também é fazer uma propedêutica complementar com o OCT, né, por exemplo, a gente tem ali alguma membrana epirretiniana discreta que não dê nenhuma alteração, assim, visualmente no fundo de olho desse paciente, né, mas esse paciente, né, depois de um tempo de cirurgia refrativa, começa a reclamar da visão, você ter como mostrar para ele que foi algo que evoluiu ao longo do tempo, né, que não teve, que não tinha isso antes de operar. Então, eu acho importante um OCT também para a gente documentar a integridade da mácula e da retina nesses casos. E se tiver alguma alteração, a gente poder também contraindicar, tá? Tanto na anjo quanto no OCT. Agora, com relação aos exames, né? A cerotometria. Quando a gente tem córneas muito curvas, que a gente considera menor do que 39 dioptrias, isso é um risco aumentado para o buttonhole com microcerátomo, e a gente deve ter uma atenção, né, para as córneas muito curvas em pacientes míopes, porque isso pode ser fator de contraindicação de uma cirurgia, já que para a miopia você teria que aplanar ainda mais essa córnea, então isso seria um possível fator para contraindicar a cirurgia. E eu troquei aqui, gente, sem querer, córneas muito curvas, maior do que 47,5, e córneas muito obladas, menos do que 39, tá? Falei o contrário, desculpa, depois eu vou mudar isso daqui. Córneas muito obladas. Silvia, muda também aí, troquei. córneas Eu troquei. muito Eu troquei curvas, o aqui. risco maior aí Eu você troquei colocou aqui. tá? As Ok. córneas muito curvas são Perfeito. Córneas muito curvas são complicadas para hipermétropes, tá? E córneas muito obladas são complicadas para míopes, tá bom? Eu vou trocar isso aqui, desculpa, viu? Acho que na hora que eu fui digitar, eu me confundi e eu passo batido, mas esquece o que está escrito aqui, escuta só o que eu estou falando. Quando a córnea é muito curva, acima de 47,5 dioptrias, isso pode ser um fator de contraindicação para pacientes hipermétropes, já que você vai encurvar ainda mais essa córnea. E córneas muito obladas, menor do que 39, você pode ter uma contraindicação para pacientes míopes, já que você tem
já que você pode aplanar ainda mais essa cor, tá? E nesses casos, a gente pode considerar o laser de femtosegundo para evitar um buttonhole ou um free cap, né, com microcerátomo. A paquimetria, né, a contraindicação absoluta é quando a espessura corneana é insuficiente para uma ablação que você deseja, e os limites de ablação máxima, extrema residual, paquimetria pré-operatória, não são um consenso, mas esse artigo, ele orienta que a paquimetria pré-operatória, no mínimo, seja de no mínimo 470 micra, e que a espessura estromal residual seja superior a 300 micras para o LASIK, né? E não exceder a ablação de mais de 20% da espessura corneana central, podendo deixar um leito residual de mais de 60% do estroma. Deu para entender essa parte? Então, é no mínimo 470 pré-op, e o leito residual seja de no mínimo 300 para LASIK, né? Porque esses artigos, eles falam muito ainda sobre LASIK, né? Aqui a gente fala muito de PRK, né? Mas lá fora, eles falam muito de LASIK até hoje, né? E essa aqui, até deixei a minha referência bibliográfica principal, que está aqui nessa tela aqui, ó, que é tudo que a gente aprendeu aqui, tá? Com relação ao Pentacam, a gente tem todos aqueles índices que a gente conversa, né? E esses índices, quando fora desses valores de referência, né, a gente deve, né, muitas vezes são fatores de contraindicação. Lembrando que a gente, se teve qualquer tipo de dúvida, a gente lança a mão dos critérios de Hahnemann e do PTA. Certo, gente? Então, outras contraindicações são aleitamento materno e gestação, né? Isso geralmente é uma contraindicação absoluta, porque não há motivo você fazer uma cirurgia eletiva para você simplesmente, né, com um efeito quase que cosmético, num momento em que existem alterações corneanas significantes nesse período. Quando o paciente também tem um olho único, também é uma contraindicação relativa. E pacientes que possuem marca-passo ou desfibrilador, a gente não sabe o efeito eletromagnético do laser nesses casos. A gente tem que fazer alguma avaliação mais aprofundada, mas existem alguns estudos que mostram que pode fazer, outros que não, né, não tem estudos que mostram exatamente isso. Então, fica aí também como uma contraindicação relativa, tá certo? Essas são as minhas referências. E é isso, muito obrigada. Aqui essa aula, né, gente, é uma aula que a gente fala de uma maneira, assim, uma maneira geral, porque cada caso a gente vai ter que ir descobrindo e vendo motivos para contraindicar, né? Então, eu tentei trazer aqui o que a gente deve olhar no exame, na anamnese, na história familiar, pregressa, na história atual, na avaliação, né, desde a córnea até o segmento posterior, nos exames, o que a gente deve ver, tá? Então, foi muito avaliando o que esse estudo aqui, que está ótimo, inclusive, trouxe aqui de novo, tá? Mas é uma aula, assim, que é uma aula mais ampla, assim, porque a gente não consegue avaliar cada caso, mas a gente deve sempre conseguir individualizar buscando, né, possíveis fatores que poderiam contraindicar uma cirurgia, certo? Parabéns, Silvia. Perfeito, Silvio. Abordou muito bem o assunto. Agora é o seguinte, eu tinha feito aqui uma relação das contraindicações baseadas nos casos que já tenho preparado para mostrar para vocês. Uhum. Eu consegui separar, baseado em casos, são contraindicação, eu separei 23 contraindicações, entre absolutas e relativas. Olha como é que foi completa a sua aula. Dessas 23, apenas 1, 2, 3, 4 contraindicações você não abordou. Então, quer dizer que você foi muito, muito completa. Alguém tem alguma outra contraindicação que não foi citada pela Silvia? Alguém se lembra de alguma outra? Eu me lembrei de 4 aqui.
Bom, se ninguém está lembrando, para a gente ganhar tempo, então eu vou citar. Uma das quatro, cilindro interno. Isso é uma contraindicação, tá? Nós já É verdade, abordamos no nosso curso, abordamos é casos onde verdade. o paciente tem um cilindro, esse cilindro ele é cristalineando, a gente não deve tratá-lo na córnea. Uma segunda contraindicação também que não foi abordada, e essa aqui é um motivo de complicações assim graves para o colega. Eu tenho alguns casos. São aqueles pacientes que têm uma baixa metropia e têm uma má qualidade de visão. E o paciente atribui a má qualidade de visão à ametropia. O colega vai e opera, além de não resolver o problema, ele ainda induz mais aberrações. Isso se torna um problemaço. Eu vou apresentar casos para vocês também sobre isso. O terceiro aqui, que nós sabemos, mas não foi abordado. São os casos de miopias e hipermetropias extremas. Hoje a gente sabe que mesmo que você tenha uma córnea compatível, com uma boa espessura, que tem uma topografia muito regular, a gente sabe que esses graus extremos, eles não dão uma boa qualidade de visão, seja para hipermetropia, seja para astigmatismo, para hipermetropia, seja para miopia. Então, deve ser evitado. Realmente, hoje a gente tem outras alternativas, né? Um outro caso aqui, outro também aqui, é o caso quando você tem um astigmatismo cujo eixo é diferente da topografia. Nós também observamos isso lá quando a gente faz personalizada. Isso é tão importante que o tratamento topoguiado com toura, ele não te permite fazer a ablação num eixo que não seja da topografia. Mostrando como que realmente, se você quer tratar o astigmatismo topográfico, você tem que ter uma compatibilidade entre o eixo da refração e o eixo da topografia. Agora, tem uma contraindicação que você colocou aqui como uma contraindicação, mas que eu já fiz alguns casos. É uma contraindicação relativa, que é o caso do olho único. Eu já tive pacientes, gente, com olho único que eu operei. Eu posso até apresentar um caso para vocês. É um caso até muito interessante, que é um paciente que ele era míope, tinha uma anisometropia com uma ambliopia refracional, miopia baixa num olho, uns 3 ou 4 miopia, e no outro acho que tinha menos 10, ele tinha um estafiloma posterior, era um paciente que tinha uma visão de vultos no outro olho. Não melhorava com lente de contato, nada. E esse rapaz, ele tinha uma característica, que além dessa anisometropia, praticamente desse olho único, ele tinha também uma paralisia cerebral. Nossa. Vai vendo, vai vendo. Falava com muita dificuldade, não conseguia ter uma boa mobilidade com os membros superiores, andava com muita dificuldade. E a atividade dele ele é um artista, ele é um ator. E esse foi uma das maiores emoções que eu tive da minha vida. Foi o dia que eu fui ver uma apresentação dele lá no Teatro da Assembleia, onde ele estava organizando um evento para outros deficientes, a maioria com paralisia cerebral. Ele era o mais normalzinho dele, o que tinha menos deficiência. E ele era o mestre de cerimônias, ele que apresentava os casos. Tinha crianças que absolutamente não conseguiam se expressar, não conseguiam andar, só ficava na cadeira de rodas, outros se arrastando. E ele lá, fazendo aquele espetáculo realmente muito emocionante, evidentemente só tinha os pais lá. Nesses eventos, geralmente só vão os pais, padrinhos, e o médico do mestre de cerimônia, que eu acho que estava lá. E essa criança, esse rapaz, é muito legal, foi muito emocionante. E esse rapazinho, ele tinha um problema o seguinte, que nas atividades que ele tinha como ator, o óculos dele era um grande transtorno. E ele não conseguia pôr lente de contato, lente de contato era inviável. E ele ficava frustrado, porque ele levava muito a sério a profissão.
a atividade dele como ator. E ele me procurou e a gente já era meu cliente desde criança. E quando eu fiquei sabendo a história eu já conheci a história de vida dele, mas quando eu fiquei sabendo a história, como que ele estava conseguindo se virar, eu resolvi fazer a cirurgia dele. É cliente até meu. Até hoje está com uns 40 anos, sei lá, 50 anos. E ele era criança, uma criança. Bom, então você mostra o seguinte, que há casos e casos. Se falar assim, é comum operar olho único? Não, está longe disso. A gente não deve ficar operando olho. Mas eu já operei alguns por diversos motivos, mas o mais impactante foi esse do nosso amigo Wesley. Quando a gente lembra o nome do paciente, lembra de tudo, é porque é um caso que marca a gente. Mas parabéns, Silvio, eu acho que foi muito bom. Eu não sei se alguém tem mais algum caso dessas contraindicações que você falou. Eu queria frisar que eu acho que é muito importante, gente, o caso de herpes. Você falou doenças recidivantes e tudo, né? Mas eu queria deixar claro que a cirurgia, gente, pode reativar o herpes. Então, pacientes que têm crise de herpes recidivantes ou teve uma crise de herpes há menos de um ano, é muito importante que esse paciente seja feita uma profilaxia. Se for realmente necessário operar, fazer uma profilaxia para evitar uma reativação do herpes. Os outros casos, as outras contraindicações foram muito bem elaboradas. Apenas tem uma aqui também que eu discordo um pouquinho. Quando você fala córneas muito planas, pode dar um free É uma cap. contraindicação relativa. É. Pode contraindicar uma cirurgia, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que se você tiver uma córnea muito plana, que predispõe a um free cap, ou muito curva, que predispõe a um buttonhole, aí você falou assim, a gente deve fazer com fento. Eu diria que se você tiver uma córnea muito plana ou muito curva, eu não faria mesmo com fento, porque o problema não é só o problema com flap, é também a qualidade de visão. Então, se você tiver córneas extremas, em um grau mais alto, é melhor não operar, mesmo que seja com fento, porque você pode não entregar uma boa qualidade de visão. E esse caso que eu falei com vocês, baixas miopias com má qualidade de visão, eu tenho um caso muito interessante que eu vou apresentar esse caso para vocês amanhã. É um caso que realmente passou batido, quer dizer, o colega acreditou, eu não me lembro bem do caso, mas eu vou tentar achar esse caso. Mas eu acho que esse paciente, não sei se ele foi operado, mas o grande problema dele não era a miopia ou a metropia, era realmente a qualidade de visão. Ele tem que separar isso, saber se essa dificuldade é mais noturna, se tem muito ofuscamento, né? Medir o tamanho da pupila, porque esses pacientes geralmente têm má qualidade de visão, geralmente têm pupilas grandes. Então, pupilas extremas também, gente, deve ser considerado com muita cautela, dependendo da atividade do paciente. Se o paciente é um paciente que dirige, principalmente à noite, estrada, e tudo tem pupilas muito grandes, e tem uma miopia mais alta, pode ser uma contraindicação também, simplesmente porque você vai induzir aberrações, mesmo com as ablações asféricas que a gente tem hoje, né? A gravidez, a lactação, eu concordo, pacientes têm uma refração instável, mas eu não contraindico, por exemplo, para colocar um anel. Exatamente, porque na gravidez esse ceratocone vai progredir. Se é uma lactante ou uma grávida muito nova, muito alérgica, muito coçadora de olho, você vai esperar aí um ano para ela poder ter a gravidez e ter a lactação, encerrar o período de lactação, e ela pode chegar com um ceratocone muito mais grave. Bom, eram essas as considerações. Arnaldo, quem quiser mais fazer alguma observação aí? Eu não sei se, Arnaldo, se você lembra de mais alguma contraindicação aí? Doutor Reinaldo, Pois não. nos pacientes, por exemplo, que você está acompanhando, é um paciente seu, que você viu que assim, a córnea está tudo bem com ela, o pentacan normal, mas que tem doença do colágeno, como é que o senhor tem assim, feito acompanhamento desses pacientes, se eles desejam operar? Veja bem, essa questão, são duas questões aí. Doenças do colágeno e também pacientes que têm histórico de cicatrizações hipertróficas. Esses pacientes já tiveram uma contraindicação absoluta no começo da cirurgia refrativa. Paciente com queloide, né? A gente ficava procurando cicatriz no paciente para ver se ele...
Hoje a gente sabe que muitos pacientes, às vezes, são operados, o médico não faz uma boa anamnese, posteriormente fica sabendo que tinha queloide, e não dá raise, não dá nada. Muitas vezes fica sabendo que tinha uma doença reumática, que tinha uma espondilite, ou tinha algum tipo de doença reumática, e, por não ter sido diagnosticado, o paciente acabou sendo operado. Já existem trabalhos mais atuais mostrando que não existe uma contraindicação absoluta, desde que essa doença esteja assintomática, que esse paciente não tenha tido crises recentemente e que não tenha acompanhado o olho seco, porque muitas vezes a contraindicação ocorre muito porque essas doenças vêm acompanhadas de olho seco. Então, a gente tem que discutir muito com o paciente, ver o quanto que é importante para eles a cirurgia, mas hoje já não existe uma contraindicação tão absoluta. Lembrando que a complicação mais grave que eu tive foi num paciente que tinha suspeita de doença autoimune. Eu não consegui confirmar essa doença autoimune, e esse paciente teve um melting de córnea, e eu tive que fazer um transplante de córnea desse paciente por perfuração. Então, Nossa. eu acho que eu mostrei esse caso para vocês. É um caso que foi realmente dramático, mas esse paciente acabou que a gente tinha tudo para um quadro clínico e tudo, mas ele não quis fazer os exames, se recusou, e eu insisti muito com ele, ele acabou sumindo. Mas assim, sumiu já enxergando bem, porque eu nunca vi um transplante dar tão certo um paciente. Tinha que dar sorte também. Tudo bem. Arnaldo? Reinaldo, parabéns à doutora Silvia, que fez realmente uma apresentação bastante completa. A Silvia, inclusive, se preocupou, apesar do livro CBO ser um livro muito bom, já é um livro que já está um pouco ultrapassado, ela se preocupou em colher artigos mais recentes para complementar a aula dela, que foi excelente. Isso. As suas explicações e considerações foram as mais completas possíveis, e realmente não sobrou muita coisa para a gente falar, não, mas eu gostaria ainda assim de ouvir os comentários do Dr. Lucas e do Dr. Cláudio Cury a respeito da apresentação da doutora Silvia. Boa noite, Lucas. Ô, pessoal, boa noite a todos. Ô, Lucas. Tudo bem? Beleza? Tudo Pois bom? a Silvia realmente conseguiu fazer uma aula assim concisa, né? Enxuta, objetiva, direta. E é óbvio que o tema é um tema que também pode se tornar muito extenso, né? Se fosse esmiuçar cada uma dessas indicações e Não tem jeito. contraindicações, assim, cada contraindicação poderia ser uma aula completa, cada uma delas, né? Uhum. O Reinaldo mencionou, por último aqui agora, a questão dele indicar um implante de anel numa paciente que está grávida, né? Ou seja, a gente está falando sobre cirurgia refrativa, mas não tem como desmembrar mesmo o paciente portador de ceratocone, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está fazendo o exame do Pentacan, a gente está tentando rastrear incansavelmente a chance desse paciente ter qualquer indício de ter uma predisposição a ter ceratocone. Pois muito bem. Aproveitando esse gancho aí que o Reinaldo falou, e isso realmente, assim, eu não vejo muitas discussões, muitas exposições de temas em congresso, em simpósio e tudo mais. A gente viu assim, né? Quem está aqui há mais tempo do que os fellows, a gente viu que a partir do momento que teve o evento do Crosslink, o Crosslink surgiu, e o anel já existia há mais tempo antes, a gente começou a ver uma exposição em congressos de colegas falando que, no momento que o paciente foi diagnosticado com ceratocone, que ele aceitou a indicação de fazer um implante de anel, muitos médicos começaram a ter a indicação ao paciente de realizar crosslink simultaneamente com o anel. No mesmo procedimento ali. O paciente se fazia o túnel no anel e tirava o epitélio e misturava ali. No momento que você colocou o anel, já começou a pingar riboflavina e começou a ter, então, um número muito grande de indicações simultâneas de fazer crosslink e anel em todo mundo.
com o médico tentando falar assim, não, nós temos que garantir que o paciente não continue piorando, não continue evoluindo. E eu nunca concordei com isso, eu acho que isso não é fazer medicina, eu acho que isso não é fazer ciência, né, para a gente separar qual dos pacientes que realmente fizeram o implante do anel e ficaram bem, ficaram mais estáveis. Aí sim a gente começa a ver alguns casos, né, de alguns pacientes que mesmo após o anel voltaram a ter uma evolução, né? E principalmente os que mais voltam são as mulheres que operaram, fizeram implante de anel, ele com 19 anos, 20 anos, aí casaram e resolveram ter filhos depois. Então, essas mulheres realmente elas engravidam mesmo com o anel implantado e essas mulheres pioram. Então, eu tenho algumas pacientes que passaram por essa história que eu estou relatando. Uma delas, eu vou ter que retirar os segmentos dos 2 olhos e vou ter que reprogramar porque elas pioraram, eu vou ter que fazer um novo cálculo de anel. E essa paciente, eu realmente vou ter que fazer crosslink, assim, logo depois que eu fizer o reimplante. Mas não vou fazer no mesmo dia. Eu vou fazer o reimplante do anel, vou dar umas 2 semanas para o anel, para a incisão vertical se fechar, o túnel ficar isolado e depois eu vou desepitelizar a córnea para fazer o crosslink. Porque não me agrada a ideia de ter um túnel com a incisão aberta vertical, você não ter epitélio e você pôr uma lente terapêutica ali como se fosse um curativo, né? Eu acho que a córnea ela estaria mais exposta. Então, acho que fazer o implante, esperar a incisão vertical fechar um pouquinho ali, depois fazer o crosslink, mesmo que seja 2 semanas, 3 semanas depois, é a ideia que me agrada mais. Mas uma coisa eu tenho pensado exatamente nisso, se nós sabemos, por estatística, né, que todo mundo sabe, que uma mulher que está planejando engravidar, obviamente que pessoas engravidam sem querer, né, sem planejar, mas se uma mulher sabidamente portadora de ceratocone, se eu sou o médico dela, eu implantei o anel nela, enquanto ela estava ali com 19, 18 anos e tal, eu tenho avisado a todas as minhas pacientes, falo com elas assim, ó, eu estou implantando o anel em você, você vai ver que você vai melhorar a sua visão, você pode ter um período de estabilidade, mas se você começar a ter o planejamento da sua gravidez, mesmo que eu não tenha prova documental que você voltou a piorar, né? Porque uma coisa é você indicar o crosslink num paciente que está tendo diagnóstico precoce, que está ali começando a encurvar, e você fala assim, eu tenho uma topografia, uma segunda topografia que comprovou uma piora ali de 1 dioptria no período de 1 ano. Uma coisa é essa indicação precoce de anel. Mas as minhas pacientes que eu implantei o anel, eu tenho falado para elas, se vocês estiverem planejando engravidar, eu gostaria muito que vocês me procurassem para eu realizar o crosslink em você, mesmo que você já tenha tido o implante do anel, mesmo que você esteja estável, que não esteja piorando. Porque, infelizmente, eu já passei o desgosto de pegar pacientes que eu operei de anel e que pioraram porque engravidaram. Então, eu estou meio que, assim, extraoficialmente, porque eu nunca vi debate disso em congresso, em simpósio, de você fazer uma indicação do crosslinking nas mulheres, mesmo com anel, e que planejam engravidar. Eu nunca vi discussão disso. Se o Reinaldo e o Arnaldo já tiverem visto, eu gostaria muito que eles me participassem, mas eu não vejo ninguém discutindo isso, sabe? E é isso, o comentário que eu queria fazer. E parabéns pela apresentação. Ok, Lucas, obrigado. A Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Eu gostaria que você fizesse os comentários aí a respeito da apresentação da doutora Silvia, por favor. Beleza. Muito boa apresentação, Silvia. Parabéns. Já vi algumas apresentações suas. Eu sempre acho que você é muito concisa no que você apresenta e espero que você continue assim e que a gente possa aprender com esse modo de organização de apresentação. Muito bom. Eu
Eu fico vendo isso em contraindicação, é um negócio tão importante. E, às vezes, a gente escuta também os colegas falando que cirurgia refrativa é muito fácil, qualquer um faz, né? Tenho lá minhas dúvidas bem sérias com relação a isso. Numa aula dessa, a gente percebe que, primeiro, a gente tem que saber medicina, a gente não pode esquecer da medicina, de tantas situações, doenças e condições que, mesmo não manifestas naquele momento, elas podem, no futuro, vir a afetar a sua cirurgia. Então, a gente volta de novo naquela lenga-lenga, entre aspas, né? E não é lenga-lenga, de ter que fazer uma anamnese bem feita. A gente não pode se ater só ao olho, ao grau estável. Então, tem uma série de patologias que podem provocar uma disrupção nesse processo que a gente achou que ficou bem feito ou que tem tudo para dar certo, né? Então, isso é muito importante, a gente fazer isso, essas análises todas. Talvez até seria interessante, porque não é fácil a gente lembrar de tudo mesmo, não naquele momento, e às vezes a gente tem o tempo contra a gente, de fazer um questionário com não, uma coisa mais concisa para quem vai fazer a cirurgia refrativa, ou pretende fazer a cirurgia refrativa. É muito interessante. O herpes, né, igual foi dito pelo doutor Reinaldo, não podemos esquecer jamais, porque está na gente aí o vírus desde que a gente praticamente toma as vacinas iniciais na vida. Com relação ao que o Lucas falou sobre gravidez, Lucas, eu teria só um contraponto para a gente pensar. Mulheres que engravidam podem desenvolver ou desestabilizar um ceratocone estável. Mas será que todas as mulheres que têm ceratocone e engravidam desestabilizam o ceratocone a ponto de eu pensar em fazer um cross-linking prévio? Então, essa seria a minha pergunta, que ia ficar aqui para a gente, não sei se discutir, mas talvez até pensar em fazer um trabalho, né? Poderia ser um trabalho interessante. Mas era isso, gente. Parabéns. Perfeito, Cláudio. Excelente. Eu não vou comentar nada a respeito de ceratocone e essa pergunta aí, essa indagação que foi dito aí com relação à gravidez pelo Lucas, e realmente foge um pouco do tema da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula hoje é contraindicação em cirurgia refrativa. Então, para não misturar, para ser bastante objetivo, não misturar os assuntos, eu acho que vale uma revisão aí com relação aos comentários da doutora Silvia com relação à indicação de cirurgia refrativa, seja no hipermétrope, no míope, e com relação à técnica. Eu acho que foi uma coisa assim meio... tem algumas coisas que vale a pena esclarecer. Então, na realidade, é o seguinte, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que uma córnea ideal teria uma curvatura ao redor de 43,5 e 44. Então, córneas muito planas, a gente, quando vai corrigir miopia, nós vamos aplanar a córnea. Então, naturalmente, que córneas muito planas, se a gente aplanar excessivamente, esse paciente ele vai ter a sua miopia corrigida e vai ter uma baixa qualidade de visão pela aplanação excessiva. Então, nós não devemos, em hipótese alguma, realizar tratamento refrativo em míopes que já têm córneas planas, se a ceratometria ficar abaixo aí de 37, 36, porque realmente a qualidade de visão não será boa. Por outro lado, o hipermétrope é a mesma coisa. O hipermétrope que tem córnea plana, ele eventualmente é um bom candidato para o tratamento refrativo. Aquele hipermétrope que já tem um K médio aí ao redor de 47, se a gente encurvar mais a córnea dele, certamente a qualidade de visão não será boa. Nós estamos induzindo uma ectasia iatrogênica no olho do paciente. Com relação à técnica, eu acho que houve uma coisa que vale a pena esclarecer, que é o seguinte: se a gente for ler o manual do mixerátomo, seja um mixerátomo manual, seja uma delaminação com Pedro II, toda vez que você tiver uma curvatura, um K-médio acima de 47, 47,5, a chance de você ter um buttonhole é muito grande. É por isso que não devemos usar um mixerátomo automatizado, corte com lâmina, em pacientes que têm K-médio acima de 47,5. E certamente vai haver uma invaginação e nós vamos ter um buttonhole.
O mesmo raciocínio vale para o paciente hipermétrope. Córneas muito planas, se a gente for operar um paciente para delaminar uma córnea excessivamente plana, nós corremos o risco de ter um free cap. Então, nós temos que levar em consideração não só a técnica melhor, seja para o míope, para o hipermétrope, lembrando que hipermétropes normalmente não são bons candidatos para PRK, e lembrar também que, dependendo da curvatura da córnea, nós vamos ou fazer o PRK ou o LASIK, e não podemos misturar as duas coisas, senão fica uma coisa meio confusa para quem está se iniciando em cirurgia refrativa. Esse comentário do Dr. Lucas eu acho ele bastante interessante, mas vamos deixar para a gente conversar a esse respeito quando a gente estiver falando exatamente sobre correção em ceratocone. Ok? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário aí para a doutora Silvia? Eu acho que está bem. Eu queria fazer um comentário. Diga lá, Cláudio. Eu queria fazer um comentário para o doutor Lucas. A próxima vez que ele for falar, para ele não ficar com aquele relógio que tem de pêndulo lá atrás, que eu não consegui tirar o olho daquele pêndulo de jeito nenhum. Então, já que você bacana, brincou, viu, Lucas? Cláudio, já que você brincou com o Lucas... É para te hipnotizar, Cláudio. Cláudio, já que você brincou com o Lucas... Olha lá. Eu estou pensando aqui... Vou virar para cá, senhor. Pronto, virei. Pronto. Cláudio, eu ia sugerir para o Lucas também que ele abordasse a paciente de uma forma semanticamente diferente. Ele colocou literalmente: se você estiver pensando em engravidar, você me procure. Eu acho que deveria ser interessante que você mudasse essa forma. Se for pensar em engravidar, seria bom você fazer uma avaliação oftalmológica. Entendeu? Então, isso aí também, eu acho que do ponto de vista semântico, ele é no mínimo inusitado. Sabe as palavras, entendi a mensagem, seguirei plenamente seu conselho, professor, já entendi. Correto, gente. Combinado, gente. Então, uma boa noite para vocês. Então, amanhã, eu vou separar uma série de